Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, permanecei, por causa da palavra que eu vos falei, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos já no 5º domingo da Páscoa, e a cada domingo, a cada dia, a palavra de Deus ela vai nos instruindo, vai nos mostrando o caminho que devemos tomar. Se no domingo passado Jesus se autodenominava como um pastor, hoje ele se define, se autoproclama como a videira verdadeira e seu Pai como agricultor. E lá no versículo 4 do Evangelho de hoje, a palavra nos diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. A palavra permanecer, o verbo permanecer, se faz presente nas leituras da liturgia de hoje 12 vezes. Uma vez na leitura dos Atos dos Apóstolos, 3 vezes na segunda leitura da primeira carta de São João e 8 vezes no Santo Evangelho. Permanecer significa estar unido, vinculado, estar em comunhão com o Senhor. A partir dessa unidade é que nós podemos viver plenamente aquilo que a palavra de Deus nos relata na segunda leitura da missa de hoje, da primeira carta de São João, que vai nos dizer realmente como devemos viver essa unidade ou manter esse vínculo com o Senhor. Lá no versículo 24 da segunda leitura vai nos dizer: quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Com ele permanece conosco, que ele permanece conosco, sabendo pelo Espírito que ele nos deu. Veja. Se permanecer significa estar vinculado, estar unido à palavra. E como nós cantamos, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus que nos instrui, é a própria palavra de Deus que nos orienta, é a própria palavra de Deus que nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Se antes, porventura,
não tínhamos conhecimento. Hoje, pela palavra que nos é apresentada, se faz necessário manter essa vinculação, essa unidade. Nós percebemos que na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Paulo, apesar de ser um judeu, de ser um homem conhecedor da palavra, né? Apesar de procurar ter vivido, ter sido instruído na escola de Gamaliel, como nos diz os textos sagrados, né? Se tornou perseguidor. Mas após um encontro com o ressuscitado no caminho para Damasco, né? A sua vida se transforma totalmente. E aí começa a se tornar comunicador, anunciador desta boa nova. E não é assim também na nossa vida? Quando encontramos Deus, ou melhor, quando Deus nos encontra, né, ao longo do nosso caminho, né, nós fazemos uma reviravolta na nossa vida e vamos, instruídos por Sua palavra, procurando manter essa vinculação, esta unidade com o Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesta tarde de domingo, nós somos convidados a refletir sobre quais os frutos que nós, como esses ramos ligados à verdadeira videira, que é o Cristo, estamos dando na nossa caminhada de cristãos e cristãs, de filhos e filhas de Deus. Ora, quando a gente começa a conversar com as pessoas diante da realidade pandêmica que nós nos encontramos, não tem outra palavra. Eu pensei que as pessoas iam mudar com essa realidade de pandemia, em ser pessoas mais orantes, pessoas mais voltadas para a igreja, mas ao contrário. Cada vez mais parece que as pessoas elas têm se distanciado de Deus. Escutam a palavra, muitas vezes participam do seu corpo e do seu sangue, mas não querem permanecer vinculados, unidos. Ora, é só nós perguntarmos aí, olha, amanhã nós vamos fazer um dia de missão em nossa paróquia, visitando todos os bairros, né, aqui do nosso setor da paróquia, e todo o povo de Deus são convidados a participar dessa missão porta a porta. Vai aparecer uns 4 gatos pingados para fazer ou realizar essa missão, porque na maioria das vezes as nossas palavras são somente da boca para fora, não queremos compromisso na maioria das vezes. Isso é um risco muito grande para um cristão, né, que se diz católico, que se diz, né, que foi batizado, que participa da caminhada da comunidade. Não. Estar vinculado a Deus, em primeiro lugar, significa aquilo que nós estamos lá na segunda leitura da primeira carta de São João. Né? Quem permanece com Deus e Deus permanece com ele, observa os seus mandamentos. Ou seja, vai procurando no dia a dia da sua caminhada de fé viver essa palavra de Deus na sua vida. E como eu vos disse, essa palavra que vai nos instruindo, que vai nos transformando, que vai nos apontando o caminho que nós devemos tomar. Porque se assim não for, meus caríssimos irmãos, né, nós vamos continuar nos lamentando, nós vamos continuar aí comentando dias, horas e meses essa realidade, dificuldade que nós estamos vivendo, e vai ficar só nas palavras, porque na realidade ainda não houve uma verdadeira conversão na nossa vida. E olha, como sempre eu digo, no momento que nós, ou que as leis foram colocadas, que nós deveríamos ter, ou aliás, tirar o crucifixo de dentro dos lugares públicos, de forma particular, nos lugares públicos, o homem foi perdendo o seu itinerário,
A partir do momento que o homem deixou de criar leis sobre a lei da palavra de Deus e criou as suas próprias leis, nós somos perdendo esse vínculo com Deus. No momento que nós trocamos os nossos oratórios ou aquele espaço da nossa casa que a gente tinha e faziam ali um espaçozinho, colocavam um oratório, as imagens dos santos, nós estamos perdendo essa unidade com Deus. Olha, e quantas famílias estão aí, né, destruídas por conta disso, porque perderam a sua unidade com Deus. Passam horas e horas diante da tela de um celular, né? Não que o celular seja ruim, não, é muito bom, né? Tem tanta coisa que a gente aprende, né, por meio das redes sociais, né? Às vezes testemunhos, às vezes palavras, né, que são colocadas aí por meio das redes sociais, mas nós corremos o risco de ficar vinculados apenas à tela de um celular, e parece que a gente não se cansa, fica horas e horas, e quanto mais vai escolhendo lá aquelas páginas, né, dessas redes, parece que o nosso humano tem mais sede ainda. Se não vier o sono, os olhos começar a arder, parece que a gente não quer deixar. Interessante que a gente não tem essa mesma disponibilidade para se debruçar sobre a Sagrada Escritura. Ora, nós estamos aí no mês de maio, no mês mariano. E com Maria somos convidados a dar o nosso sim, a fazer esse caminho, esse itinerário, que o Senhor nos convida para vivermos plenamente a nossa vocação de filhos e filhas de Deus. E a grande pergunta que fica na nossa caminhada, é realmente se nós estamos mantendo essa unidade, esse vínculo, se os frutos do dia a dia que nós estamos aí frutificando são verdadeiramente os frutos desta boa nova em nossa vida. Porque senão, como eu já vos disse, nós caímos no risco de apenas ter Deus nos lábios e não dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E vamos ficar apenas nos lamentando, como nos diz aquela música lá dos anos 80, e agora eu vou dizer mais uma vez, já disse aqui isso, uma vez, que diz assim mais ou menos: não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim, você ainda vive em mim, e por aí vai, não é? Realmente, minha gente, não está sendo fácil. Olhar o nosso sacerdote, o seu sofrimento pelo qual ele está passando, não é fácil. Olhar quase 400 mil famílias que perderam seus entes queridos de uma forma tão trágica, sem você muitas vezes fazer uma despedida sem poder se aproximar, não é fácil. Então, se hoje aqui estamos, é porque Deus quer algo de nós. Se o Senhor nos traz aqui nessa tarde, é porque o Senhor quer algo de nós. Quais são os frutos que nós podemos dar ao longo da nossa caminhada de cristãos? Não esqueçamos que nós recebemos o batismo e recebemos esse Espírito Santo. Portanto, apesar de toda a dificuldade que nós nos encontramos, Cristo ainda vive em mim, ainda vive dentro de nós. Só falta despertar essa presença dele na minha vida. Talvez seja isso que a humanidade não queira fazer, porque as coisas do mundo são mais atrativas, né? Talvez encher a cara num copo de cachaça ou passar a noite todinha bebendo, como a gente vê aí quando sai para trabalhar, pessoas até 5, 6 horas da manhã com o som ligado, bebendo, enquanto o seu próprio vizinho muitas vezes, né, perdeu a vida por conta dessa pandemia. E mesmo assim as pessoas não são capazes de mudar. Então, rezemos para que essa presença de Deus
permaneça dentro de nós e a partir da palavra de Deus possamos realmente dar os frutos necessários que Ele espera de cada um de nós. Eu não sei você, meus irmãos, não sei vocês, mas eu sei que eu preciso cortar muita coisa velha, muito pensamento errado dentro de mim, na minha mente. Muitas atitudes, né, que muitas vezes não são de cristãos, que muitas vezes, olha só, o próprio diabo não toma atitude de colocá-las na prática. E às vezes por pensamento. Veja, como eu preciso cortar essas coisas velhas dentro desse novo homem. Talvez seja isso que nós precisamos fazer nessa paróquia tão linda do Sagrado Coração de Jesus. Um povo tão fervoroso, tão animado, tão evangelizador, tão compromissado com o outro, mas que às vezes se deixa levar, né, pela realidade da vida. Não percamos sequer um dia desse mês de maio para participar do Santo Terço da Santa Missa. E não só apenas desse mês de maio. Não perca a graça de participar da Santa Missa. Não perca a graça de vir à igreja, se colocar diante daquele que é a verdadeira videira. Colocar a sua dor, o seu sofrimento, mas também colocar a sua oração de agradecimento. E olha como nós precisamos fazer isso nessa tarde. Nós que aqui estamos. E as nossas famílias que se encontram em casa. Porque talvez muitos aqui não foram acometidos ainda, mas tantos outros foram acometidos. Até o momento, com a graça de Deus, não teve ninguém na minha família. Olha aí como eu tenho rezado para que isso não aconteça. Porque se acontecer, meus irmãos, juro para vocês, e isso não seria palavra para mim dizer agora, talvez eu não suporto. A dor que o povo está passando é forte. Muito forte. Talvez eu não suporte. Então rezem pelo nosso sacerdote. Rezem por mim. Mas rezem também de forma particular por vossa família. Coloquem diariamente a vossa família aos pés de Nossa Senhora, pedindo para que ela interceda por nós. E olha como nós precisamos fazer isso constante. Nos momentos do silêncio, no momento que você acordar durante a noite, não faça outra coisa, se não colocar-se aos pés do Senhor por meio de Nossa Senhora. Só assim, quem sabe, possamos realmente, ao longo da nossa caminhada, expressar os frutos que nós precisamos expor. Que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai.